Bom dia, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. A nossa reflexão hoje é a questão 7 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E ele obtém de resposta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E aí ele deixa para a gente um comentário. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. O que Kardec busca nos explicar aqui é que a matéria é uma criatura de Deus. Deus cria a matéria e a organiza para que nós a conheçamos tal como ela é. Então, nós vamos achar a presença de Deus, os rastros de sua ação em tudo, inclusive na matéria. Mas estabelecer a matéria como causa de alguma coisa seria ilógico, porque a causa primária nós já vimos de tudo se encontra em Deus, inclusive das leis que se aplicam à matéria. Para nos ajudar a construir o raciocínio, Miramês vai nos ajudar a pensar. Primeiro, Miramês vai nos mostrar que os estudos da espiritualidade sobre Deus é enorme. Ele fala assim: nós no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Ora, se os espíritos mais adiantados do que nós, intelectual e moralmente, se debruçam sobre Deus para estudá-lo, para saber um pouco mais sobre ele e traduzir esse conhecimento, essa verdade espiritual para aplicabilidade em suas vidas espirituais e nas nossas através das mensagens mediúnicas, então nós percebemos a imensidão inimaginável desse Deus de amor, de justiça, de bondade que nos orienta, nos acolhe e nos fortalece. Miramês ainda põe assim: Deus é realidade absoluta. O que podemos dizer é que ele vibra em tudo que existe. Então, nós podemos perceber a presença de Deus em tudo, das mínimas às máximas circunstâncias e coisas. Eu consigo perceber a ação de Deus no cuidado que Ele me dá quando me possibilita ter um aparelho telefônico que me propõe gravar um estudo diário e levar aquelas pessoas que queiram dele participar. Eu vejo a ação de Deus, pois eu gravo esse estudo olhando para o céu amanhecendo todos os dias de manhã. E vou meditando e contemplando a beleza do Criador que me dá essa possibilidade. Mas eu vejo a presença de Deus na mesa que sustenta os meus livros para fazer e para propor esse estudo. Mas a gente vai ver Deus daqui a pouco, na hora que sairmos de casa, nas pessoas que vamos encontrar na rua, naquelas outras que nós vamos trabalhar com elas. Nós vamos ouvir, ver e perceber a ação de Deus em tudo. Basta que para isso
tenhamos olhos e ouvidos mais atentos, mais caridosos, mais fraternos. E aí Miramês continua assim: os espíritos puros sentem Deus na profunda sensibilidade e expressam uma tranquilidade imperturbável no coração. Esse pode ser um dos grandes objetivos da humanidade: sentirmos uma tranquilidade imperturbável no coração. Permanecermos em um estado de serenidade. Porém, para isso, nós precisamos dessa escola educativa da alma, de perceber a presença de Deus, nos tornando espíritos puros, onde a interferência da matéria é infinitamente menor ou nula frente à influência, às verdades do Espírito. Então, quanto menos nos deixarmos ser tocados pela baixa vibração dos maus sentimentos, do mau uso da matéria, mais estaremos nos aproximando dos espíritos puros. Então é um exercício também. E já caminhando para o final, Miramês nos fala assim: a matéria é a mais baixa vibração da divindade. É caminho criado por ele para o despertar dos seus filhos, que saem das suas mãos luminosas e voltam para o ser íntimo da vida. Essa viagem é um tanto ou quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte na aquisição da sua própria paz espiritual. Aqui então Miramês vai falar para a gente, já que a ação de Deus vibra em tudo, a presença dele vibra em tudo, inclusive na matéria, mas é necessário um olhar atento sobre isso, porque essa vibração da matéria, de Deus na matéria, é uma vibração mais baixa. Nós percebemos uma vibração muito mais intensa de Deus nas pessoas. Olha que interessante. Porém, é um caminho para nos despertarmos. Nos despertarmos para as verdades espirituais, para o progresso que nós precisamos não somente perceber, mas assumir como um caminho a ser seguido por nós e não pelo outro. E esse caminho, para Miramês, tem um pré-requisito, é o trabalho. É o trabalho na aquisição da própria paz espiritual. Só não perde a paz de espírito aquele que tem consciência de si e de Deus. Só não perde a paz de espírito quem, estudando, refletindo, meditando, entra em comunhão com o Pai. E essa comunhão não mais se rompe. Poucas pessoas estabelecem essa paz de espírito. Mas essas pessoas são para nós exemplos, são para nós incômodos, porque nos mostram a nossa pequenez e nos propõem a darmos passos maiores nessa caminhada. Então, quando a gente vê os desafios que o Mandela passou na época do apartheid, e depois do seu discurso, e depois no seu banquete presidencial convidar os seus carcereiros para sentarem junto dele, o que é que nós vamos perceber? Uma grandeza do espírito. A importância da matéria é dada pela importância da matéria, mas a verdade do espírito, ela é colocada acima de tudo. Quando percebemos uma fé de Madre Teresa que rompe com tudo, que enfrenta tudo por amor a Jesus, pela confiança em Deus e pela caridade que exercia.
não perde a sua paz do espírito. E quando há algum momento de dúvida, ela apenas confia e pede ao Pai para que direcione seus passos. Então, essa matéria, ela é campo da ação de Deus. E aí Miramês termina em um dos parágrafos que acredito ser o parágrafo mais especial dessa mensagem. Porque ele fala assim: voltando ao assunto inicial, digamos-nos responder que no íntimo da matéria poderás encontrar Deus, porque as propriedades da matéria falam dele, da sua grandeza espiritual, desde que tenhamos sentido para tal pesquisa. Porém, esses fenômenos não são o Criador, são efeitos da causa primária, manifestando-se nas formas transitórias. Pulsa na matéria a vida universal, o fluido cósmico vibrante, dirigindo pela mente do Criador e obediente aos seus sentimentos. Ele sabe de tudo e está em tudo, através dos seus atributos espirituais. E é com esse parágrafo que eu queria terminar e deixar então uma proposta para vocês. Pense qual é o recurso material que hoje mais te faz falta, que você mais utiliza. E se pergunte se você o utiliza da melhor forma possível, com as potencialidades e com a consciência de espírito que você tem e que você se propõe a ter. E se hoje, ou em algum dia, você já fez uma prece para agradecer a matéria que te propõe o caminho, que te facilita a vida e se torna instrumento em sua mão. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos nós um bom dia.